pessoal, esse é o podcast Conversa do Sul. Eu me chamo Maria Tamires. Meu nome é João Vitor. Meu nome é Kevin Mariana. Me chamo Micaele Raiz. Bom, no episódio de hoje nós iremos falar um pouco sobre a figura histórica que foi Mahatma Gandhi e qual foi a sua contribuição para a contemporaneidade. Além disso, vamos também dar uma pequena ênfase em sua participação na chamada Marcha do Sal. Nesse primeiro bloco, iremos passar um pouco sobre a história de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um líder indiano nascido em 1869 que desenvolveu na África do Sul seus princípios de resistência pacífica ao presenciar a injustiça contra indianos. Seu objetivo central era combater a opressão colonial e promover justiça social, baseado em duas ideias principais: Satyagraha, força de verdade e resistência pacífica, e Ahimsa, não violência. De volta à Índia, tornou-se um principal líder do movimento pela independência. No contexto histórico do século XX, Gandhi foi uma figura decisiva na luta anticolonial, influenciando movimentos pacifistas e de direitos civis no mundo inteiro. Sua atuação mobilizou camponeses, trabalhadores e grupos marginalizados, tornando a luta pela independência um movimento popular, democrático e não violento. Já falando dos efeitos, os impactos e seus efeitos no século XXI de Mahatma Gandhi, ele tem uma influência muito grande até nos dias atuais. A filosofia da não-violência e desobediência civil de Gandhi continua sendo referência para movimentos sociais atuais que buscam justiça, direitos humanos e igualdade por meio de protestos pacíficos, boicotes e mobilização cidadã. Seu pensamento também dialoga com pautas contemporâneas como a sustentabilidade, consumo consciente e vida simples e defesa do meio ambiente. No debate atual, realmente, dessas ideias, sua figura é reinterpretada diante dos novos desafios. Muitos discutem os limites da não-violência em contextos de opressão estrutural e violência sistemática, questionando se somente métodos pacíficos são suficientes. Ao mesmo tempo, ideias gandhianas sobre autossuficiência, ética política e vida harmônica com a natureza ganham destaque como alternativas ao consumo e às desigualdades. Para as lutas contemporâneas, Gandhi demonstra que grandes transformações podem ocorrer sem violência, através das mobilizações coletivas e a coerência moral. Seu legado inspira movimentos por democracia, direitos civis, justiça racial e causas ambientais e direitos humanos. Na arte, na política e no ativismo, Gandhi permanece como um símbolo universal de paz e resistência ética, sendo frequentemente representado em livros, filmes, músicas e campanhas sociais. Seus princípios continuam orientando debates e políticas voltadas à justiça social, à sustentabilidade e à solidariedade global. É interessante pensar sobre a figura de Gandhi hoje em dia, principalmente se a gente for observar como o mundo está hoje em dia pensando nessas questões de guerra e afins, porque Gandhi é justamente essa figura mais pacifista, que acredita que o diálogo e atos mais simples podem mudar. E é bem interessante pensar como a sociedade não enxerga dessa forma e como ele poderia ser um exemplo para resolver muitos conflitos mundiais que a gente enfrenta atualmente. E seria bastante interessante se a gente olhasse com mais carinho nessas práticas de Gandhi e tudo mais. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o acontecimento histórico e social que a gente escolheu para falar sobre o Gandhi, que foi a Marcha do Sal e o que ela em si representou para o Gandhi também. Naquela época, os britânicos controlavam completamente a produção do sal na Índia e cobravam impostos abusivos por um produto básico que todo mundo precisava. Eles cobravam não só do sal, mas também de vários outros produtos de importação e afins. Eles colocavam taxas muito altas para realmente dificultar a acessibilidade do povo e também para manter essa dependência que a Índia tinha deles. Então, como forma de protesto, Gandhi decidiu caminhar cerca de 380 quilômetros até o litoral da cidade de Dandi. Ele saiu acompanhado de alguns poucos seguidores, porém, ao longo do caminho as pessoas foram se mobilizando e, ao chegar no final do percurso, tinham milhares de pessoas com ele que tinham apoiado sua ideia e que, a partir disso, transformaram a marcha numa enorme demonstração de resistência pacífica. Então, quando finalmente chegou à praia, Gandhi pegou um punhado de sal do chão
E com esse gesto simples, ele desafiou não só a lei britânica, mas também todo o império e tudo aquilo que eles demonstravam. Por quê? Eles não eram permitidos produzir o sal, mesmo tendo todos os meios de produção, tendo a matéria-prima necessária, mas existia uma lei criada pelo Estado britânico que proibia todos os indianos de fabricarem ou produzirem o próprio sal para continuar mantendo a dependência do governo britânico. Então, a repercussão desse ato feito pelo Gandhi teve uma repercussão internacional, foi enorme, marcou o mundo inteiro, e o movimento se tornou um dos símbolos mais poderosos da independência indiana. Dessa forma, Gandhi mostrou ao mundo que a resistência não violenta podia sim mudar a história e que um povo pacífico também era capaz de transformar o seu próprio país. Percebemos que compreender a trajetória de Gandhi e o impacto de suas ideias vai muito além de um exercício histórico. É um convite para repensar o mundo em que vivemos. A força de sua atuação mostra que transformações profundas podem nascer de uma coragem moral, da resistência coletiva e da escolha consciente pela paz, mesmo diante de sistemas profundamente opressores. Ao olharmos para o presente, refletimos como muitos dos debates atuais sobre justiça social, meio ambiente, direitos humanos e democracia ainda dialogam diretamente com princípios que Gandhi defendeu há quase um século. Seus legados nos provoca a questionar que tipo de mudança queremos construir e quais caminhos estamos dispostos a trilhar para alcançá-la. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que essa reflexão ajude a iluminar não apenas o passado, mas também as lutas e decisões que fazemos até hoje. É isso, pessoal. Esse foi o podcast Conversa Jussu e eu acredito mesmo que vocês tenham adquirido um pouco de conhecimento a mais sobre Gandhi, que vocês tenham absorvido as ideias dele, né, e a importância dele para os movimentos sociais. Que o podcast tenha sido confortável de ouvir e que vocês tenham de verdade curtido mesmo a experiência do podcast Conversa Jussu. Muito obrigado.